Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 29 de outubro de 2020, vamos refletir a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo de 10 a 20. Peçamos ao Espírito Santo que nos conduza nessa leitura para que a palavra de Deus venha produzir os frutos necessários para que a gente se fortaleça na nossa fé. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, finalmente, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta. A cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em toda circunstância pelo Espírito, no qual perseverei em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados irmãos, queridos irmãs, a palavra de Deus hoje, nessa leitura de São Paulo, ele vem nos trazer, nos ensinar, nos exortar a viver revestidos da graça de Deus, revestidos de toda a armadura de Deus. Pense aí numa guerra, meu irmão. A armadura é uma vestimenta utilizada para proteção pessoal. Se a gente pensar quanto aqueles homens que estão em guerra, que estão em luta, os guerreiros, os cavaleiros, os soldados, como eles se revestem de roupas muitas vezes até de metal, não é verdade? Como se eles estivessem se protegendo de armas, tanto armas de fogo como armas brancas, armas que vêm de flechas de todas as formas, durante aquela batalha. São Paulo, hoje, ele nos chama a nossa atenção para isso. Nós vivemos em constante batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. Vamos lá, meus irmãos. Satanás, ele é o inimigo de Deus. Então, como ele não tem capacidade de competir com Deus, ele vem com uma roupagem nova na tentativa de atingir e estragar os filhos de Deus. Essa
é a vingança do mal. O diabo sempre foi um formidável inimigo da humanidade. E todo aquele que esquece o projeto de Deus já caiu na astúcia do inimigo. Estou falando aqui povos, nações, gentes de toda parte do mundo que hoje aderem a um projeto nefasto, um projeto inimigo de Deus. E vem todas as ciladas, as mentiras do inimigo que tenta derrubar os filhos de Deus. Nós lemos aqui no versículo 12, diz assim, versículo 12. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Olha, meu irmão, o mundo é tenebroso, o mundo é mau. E a gente não está aqui para lutar contra outros homens de carne, mas os homens espirituais que estão nos ares tentando roubar, tomar, agarrar as suas presas, não é verdade? E o versículo 13 diz: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possamos resistir nos dias maus, e mantermos inabaláveis e no cumprimento do nosso dever. Amados, nessa luta constante, nós só vamos vencer essa batalha se nós estivermos revestidos inteiramente do Espírito Santo de Deus, aplicando o sangue de Cristo, que tem o poder para nos proteger e derrubar todos os dados inflamados do maligno. Portanto, sigamos os ensinamentos do apóstolo Paulo, que diz: tomai a armadura de Deus. Eu gostaria de destacar aqui duas coisas que são importantes. Primeiro, a armadura é de Deus, não é uma armadura que nós construímos. Pelo contrário, é uma armadura que foi construída por Deus. E segundo, é você, sou eu, que coloco essa armadura, meu irmão. Deus não vai colocá-la por nós, jamais. Somos nós que escolhemos. Deus faz o possível e o impossível, mas Ele não entra na nossa liberdade. Cabe a nós usá-la. Amados, estas duas coisas são importantes para a nossa compreensão. A compreensão correta desse versículo, que é o 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos rins, os vossos lombos, com a verdade, e vestido com a couraça da justiça. Uma pessoa vestindo armadura não pode ser uma pessoa folgada, indiferente às forças que ele sabe que virão. Ele está apenas antecipando esse ataque do inimigo. Ou seja, ele está vigilante, como diz a palavra de Deus, do versículo aqui em Efésios 14 a 18. Olha o que diz o versículo 14 a 18. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos rins com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés
com a prontidão em anunciar o evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amados, as setas do maligno, os dardos inflamados, só a nossa fé a gente consegue romper com ele. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o quê? A espada do Espírito, o capacete da salvação. Orando em todo o tempo, vai terminar com toda a oração e súplica ao Espírito Santo. Cingir os rins com a verdade. A verdade cinge cada um de nós, que a emprega e pratica a verdade. Ninguém pode viver de mentira, meu irmão. Não existe mentirinha e nem mentirona. Não existe uma pequena mentira para se ceifar de alguma coisa. Tudo é mentira. E se é mentira, Deus, ele se afasta, porque Deus, ele é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Como que ele vai viver numa pessoa mentirosa? Então, isso é uma brecha para o inimigo entrar. A partir do momento que eu conto mentiras, eu estou abrindo espaço para que o inimigo entre. E um pecado chama outro, meu irmão. Tá entendendo, meu irmão? Precisamos nos vestir com essa couraça da justiça. A verdade e a justiça estão intimamente relacionadas. Elas caminham, praticamente, elas caminham juntas. Os poderes da escuridão, os poderes do mal, estão prontos para atacar no menor sinal de injustiça nossa. A injustiça, ela dá poderes para Satanás. A injustiça dá poderes para Satanás. A justiça é uma das características de Deus. É nato de Deus. Ele se alegra com a justiça e abomina a injustiça. O pecado nos torna injustos, impuros e nos faz separar de Deus. Essa justiça, meu irmão, não é a justiça dos homens, não é a justiça desse mundo. É a justiça de Deus, inerente a Deus. Você está entendendo, meu irmão? Quem é impuro, quem peca, não tem a justiça de Deus. Mas todo aquele que acredita no sacrifício que fez Jesus Cristo e o aceita como Senhor e Salvador, é justificado, recebe a justiça de Deus, recebe a justiça de Deus. Meu irmão, nós vivemos nessa batalha. E como nos preparar cada dia para essa batalha? São Paulo nos exorta a nos calçar com os pés, com a preparação para a batalha que o Evangelho nos fornece. Nós não chegamos muito longe caminhando com os pés descalços, em vidros, em pedras afiadas, não é verdade? E muito menos tentando lutar uma batalha em um terreno como este, pedregoso, cheio de brasas. Impossível caminhar num terreno desse. Da mesma forma, aquele que traz o evangelho a outras pessoas deve poder sofrer também dificuldades por causa do evangelho. Quem leva a palavra de Deus a outras pessoas pode sofrer, mas com os pés calçados. As pedras afiadas não irão cortar seus pés. O Evangelho da Paz tem a capacidade inerente de nos preparar para todas as batalhas que a vida possa nos colocar.
Mesmo que esteja prontamente disponível, nós mesmos precisamos começar a usá-lo. Como em todas as coisas, precisamos desse escudo, do escudo da fé. A fé sempre vai contra a nossa concupiscência. Em todas as tentações, se nós temos fé, nós nos levantamos, nós nos reerguemos, porque é Deus quem nos ergue. Oremos, pois, para que o Senhor nos conceda a graça e nos dê todos os dias a sua armadura. E como soldados que somos, cristãos e imitadores de Cristo, nós precisamos viver, dar esse testemunho para que outras pessoas também venham para esse caminho. Caminhe nesses caminhos do Senhor e receba esse grande presente, essa grande alegria que é a armadura do cristão. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.